Boa tarde, Leonardo Melgarejo. Como é que Boa está tarde. essa tarde de primavera? É um dia lindo de sol, não é? Tanto tempo chovendo, que beleza. E a chuva é branca. A A última era chuva é preta, né? branca. A última era preta. Agora com esse sol eu acho que vai baixar, sentar as queimadas do centro-oeste e do nordeste e do norte. E as próximas chuvas a gente vai poder recolher a água, eu acho. Espero, né? Coisa boa, tomara que todos os deuses te ouçam, Melgarejo. Boa tarde, então, galera que está chegando aqui na Rede Soberania Brasil de Fato, para mais essa edição do Arte, Ciência e Ética num Brasil de Fato. E hoje a gente tem um convidado bem especial, né? Está aqui com a gente Leonel Hadi. Leonel, que é policial civil, né? Formado em História, Direito, mestre, cheio de, de, de Detalhes. especialista em Direito Público, com ênfase em Direito Constitucional, especialista em História Contemporânea, graduando em Ciências Econômicas, agora tá te aventurando, hein, Leonel? Bem-vindo. Obrigado, uma honra estar com vocês. É um espaço muito importante e talvez um dos meios de comunicação independentes do campo democrático mais respeitado, né? Que é o Brasil de Fato e os canais todos que tem todas as redes sociais que eu sigo e admiro pra caramba. Então é uma honra estar com vocês dois e vamos ao debate. Vamos. Não é um debate, aqui a gente quer conversar e saber tudo sobre ti. Essa tua apresentação simplificada, que já mostra o leque de interesses, o leque de curiosidades intelectuais e de atividades, Leonel, isso já é... Bom, deve ter muitas turmas, né? E turmas de muitos espaços diferentes, não é? Para tratar de tantos assuntos. Não, é que eu venho... As pessoas me conhecem hoje como policial e tal, por uma militância que eu comecei a realizar em cima do antifascismo e tal, mas sempre me apresentando como policial, que é a minha profissão. Mas a minha origem, digamos assim, familiar, né, ela vem da luta sindical, através da minha mãe, né, que era diretora do Sindicato dos Bancários, e bancária, foi uma das fundadoras do Partido dos Trabalhadores. Então eu cresci bem nessa época que o Partido dos Trabalhadores estava em ebulição, ali estava, né, o crescimento sendo criado, e também era bem período das dietas já. Então, mesmo criança de colo, eu participei desses processos, né, e isso fica gravado. E, por outro lado, pelo lado paterno, eu tenho uma vivência da arte mesmo, do teatro, principalmente, né, que meu pai é diretor de teatro, era diretor de teatro, dramaturgo, teve toda uma militância. Bom, o Leonel também tem a ver com o Leonel Brizola, porque meu pai era brisolista, do Grupo dos 11. Então eu cresci minha irmã atriz também, diretora. Então, e ao mesmo tempo também do lado materno, minha avó era professora, meus tios músicos. Então eu tive essa vivência entre, né, educação, sindicalismo, movimento de esquerda, desde criança. Então isso começa, talvez isso tenha dado um escopo amplo assim de visão e atuações diferentes, né? Porque tinha muitas vivências assim familiares, inclusive, né, e do entorno que levam a gente para diversas frentes, né? Então talvez daí seja a raiz, né? Trabalhei durante mais de uma década na arte mesmo, diretamente como ator, iluminador. Eu fui desde bilheteiro, passando por lanterninha, iluminador, ator. Trabalhei no teatro, na publicidade também, no cinema. Então, eu tenho uma certa... uma história meio difusa, assim, né, de diversas frentes. Tu sabe, Leonel, que eu trabalhei com teu pai, né? Eu fui estagiária na Casa de Cultura Mário Quintana, Quando ele era de diretor de 91 a 93, quando ele era o coordenador lá das eu artes ia lá, cênicas. então tu me viu pequenininho lá, indo lá, que eu ia sempre lá. Eu conheci criança.
E tu chegasse a trabalhar no Museu do Trabalho ali com teu pai, tua irmã? Trabalhei. Inclusive, derreti meus dedos lá. Tem até uma cicatriz até hoje como iluminador. E atuei também. Fiz peças lá no Museu do Trabalho, alguns espetáculos. Depois a gente foi lá para o DC Shopping, né? Mas sim, durante um período considerável ali, trabalhei na bilheteria. Depois eu trabalhava com iluminação. Aí o João Assir passava as técnicas ali, eu operava as peças. Depois comecei a atuar, né? Trabalhar como ator, tirei DRT, tudo no registro. Então, batalhei bastante no meio teatral. Assim. Por quanto tempo tu trabalhou com o teatro? Mais de uma década. Olha, 2000 e... Comecei no teatro em 99. E só saí da função do teatro quando eu entrei e fiz o concurso. Então, foi quase 15 anos, né, que eu trabalhei na área da cultura, assim, da arte diretamente. Eu também tive tempo no Memorial do Rio Grande do Sul também, como estagiário lá por causa da Faculdade de História. Então eu fiquei um tempo, mas também a cultura também tem a ver com essa questão, né, do âmbito cultural no sentido de história, com audiovisual, tinha toda uma lógica. Então eu digo assim, ininterruptamente eu fiquei trabalhando com arte, assim, talvez 15 anos. Fora toda a minha vivência, porque eu tinha que assistir os espetáculos infantis, que meu pai tinha muito trabalho com teatro infantil. Então, como eu ficava com ele fim de semana, meus pais eram separados, eu estava calculando quantas vezes eu assistia cada espetáculo, porque era todo final de semana, 4 meses a temporada. Bom, cada espetáculo eu devo ter assistido na média de 16 a 20 vezes, né? Repetidas vezes. Então, isso um espetáculo só, geralmente eram 2 por ano, então cada peça eu assistia talvez 40 vezes a repetição. Decorava todas as falas. Tinha uma que eu ficava na coxia, que era com Miguel Ramos, que já falecido Miguel Ramos, e era Chapeuzinho Vermelho. E aí eu enchia tanto o saco, porque eu ficava lá, assistia, e aí eu conseguia fazer um cachorro, um latido de cachorro muito peculiar. E eles me colocavam na coxia lá do lado para eu atordoando, então eu ficava dando os latidos do lado. Acho que a primeira peça profissional que eu fiz foi essa. Era o cachorro. Eu já vou passar para ti, Melgarejo. Eu não estou monopolizando aqui a live. Não tá não, estou gostando. Eu quero fazer um link disso com a forma como tu atua hoje nas redes sociais, né? Porque tu traz muito uma coisa de um personagem também, né? Sim. Então, muitas pessoas não entendem isso, né? Por exemplo, eu fiz o Patriota, né? Que foi um personagem que meio que deu uma viralizada um período ali. Usava a camiseta amarela do Brasil, óculos escuros, e falava tudo gritando e tal. E muitas pessoas acharam que era real, o personagem era verdadeiro, assim, que tinha... Porque era tão absurdo, que o Brasil é tão absurdo hoje, né? Essa lógica fascista é tão absurda, que por mais absurdo que tu faça um personagem, as pessoas tendem a achar que aquilo é viável, né? Por mais absurdo que seja, porque tem tanto absurdo que aquilo ali passa... Então eu me lembro que quando eu fiz o primeiro vídeo, aquilo viralizou e gente me atacando, gente da esquerda e tal. E algumas pessoas também do campo democrático não sabem lidar com essa questão da sátira, sabe? Tem uma dificuldade de entender a sátira. Então, por exemplo, um outro vídeo que eu fiz, que era digamos, a atividade física do miliciano, do patriota. Então, ele fazia uma série de atividades físicas baseado na lógica deturpada que esses caras têm, né? E aí, numa eu dizia assim, porque daí ele passa óleo no corpo e tal, e a gente gosta de cara sarado e tal, trabalhando com essa questão da homofobia, né? E aí eu fui criticado, não majoritariamente, foi um pequeno grupo, mas tu tá usando discurso homofóbico. Eu disse, olha, camarada, esses caras da extrema-direita usam discurso homofóbico, e a gente sabe, por A mais B, que a homofobia em excesso tem uma ligação, né? Muitas vezes tem uma ligação com o desejo reprimido e tal. Então, tem que escrachar isso. Não é o que eu penso, mas é o que o personagem falaria. Aí as pessoas confundem o que tu pensa com o que o personagem, de fato, né, aquele personagem falaria. Então, às vezes, tem que ficar meio que ser uma questão autoexplicativa, né? E, inclusive, essa lógica de adotar o antifascismo,
os símbolos, entendeu? Essa questão simbólica é uma forma de tu passar uma mensagem, né, um discurso. Então, eu acredito que é uma maneira da gente ganhar, entende? A própria questão da bandeira, simbolicamente, né, ela tem um impacto. Então, também sou criticado muitas vezes pelo campo de mas tu tá usando a bandeira, isso é simples, não sei o quê. Não, a bandeira é do Brasil, é dos brasileiros, é de todos nós. Então, simbolicamente, eu tenho que dizer, eu sou brasileiro, a bandeira é minha, eu sou antifascista e não aceito que vocês utilizem como monopólio de vocês uma bandeira de um país que vocês estão entregando para o estrangeiro. Então, se existe alguém patriota no sentido positivo, nacionalista no sentido positivo, não nesse sentido nós e eles, né, da xenofobia, não, no sentido de vamos construir uma nação melhor para todos e todas, é o campo da esquerda. Bem ou mal, pode criticar, pode ter tido várias falhas, mas no discurso, na prática, a gente sabe que é. Então, eu me aproprio desse símbolo e é importante que a gente não abra mão dele. Então, essa questão simbólica também tem muita relação com a arte, né? Que a arte é muito essa questão simbólica, né? De tu, visualmente, tu causar um impacto tal que a pessoa, ela ou fique indisposta com aquilo, ou crie uma reflexão, ou ela goste, né? Tem várias formas de a gente trabalhar com essa semiótica, né? Com essa lógica. E eu acho que é isso que a gente tem que se apropriar um pouco. Porque eles ganham muito nisso, né? Eles ganham muito nessa questão visual de apropriação, nós e eles, e a gente também tem que se apropriar e dizer, não tem nós e eles, é todo mundo aqui e agora vamos falar sério. É mais ou menos isso. Isso tem muito a ver com a arte também, no meu ponto de vista, né? Sim. E é uma coisa que nos falta, essa simbologia mais focada no sentimento, né? No coração. Eu te conheço, Leonel, desde criança, porque eu frequentava a casa da tua avó, eu era aluno dela, de matemática. Então, eu conhecia a tua mãe lá no Alegrete, conhecia aqueles cachorros enormes. Tá com dois tios aqui, então, Leonel. Dois tios, né? A minha avó devia ter uns 20 collie, eu acho, né? Pois é. E eram uns cachorros enormes, e eu acho que todos os alunos dela, como eu, tinham medo, tinham que ser tutelados para entrar dentro de casa, embora os cachorros fossem uns doces quando tinha alguém cuidando, né? Depende, Sei lá. Mas então te conheci criança através da Suzana e conheci os teus amigos através da Suzana também. E sempre, até uma inveja, porque a turma de vocês sempre foi uma turma muito coesa, muito unida. Eram amigos que pareciam irmãos, coisa que eu nunca tive na vida. E eu acredito que essa coesão, essa união, tem muito a ver com o lugar onde vocês se reuniam, que era basicamente, a base era a tua casa, né? E a base era a Suzana. Eu não sei como é que a Suzana aguentava um conjunto de rock dentro de casa, mas ela... Não, a gente fazia campeonato de botão. A gente fazia campeonato de botão no meio da sala lá, alguns fins de semana. Pois vocês estabeleceram uma aliança de crescimento conjunto e com uma visão positiva da sociedade que se estende até hoje, né? Vocês são parceiros. Isso é muito, muito bom e muito educativo. Uma preocupação que todos os pais têm é essa de que as turmas dos filhos sejam voltadas para tornar o mundo melhor, né? Tornar a cidade mais adequada. E eu vejo que tu vem te aproximando também de temas novos. O fato de tu morar numa espécie de ilha na cidade grande talvez seja uma das coisas que te faz um agroecologista por natureza, né? Tu mora no meio da natureza. E os teus amigos também. Não, eu moro num sítio, né? Que é em Porto Alegre, mas é uma zona rural urbana que eles chamam, né? Nem sei se existe agora, porque teve todo um plano diretor que modificou essa lógica estrutural. Então, só que aqui se planta bastante, né? Embora a gente, digamos, não venha a renda, né? Digamos, não venha do campo, mas aqui toda a área possível, ela tem plantio, seja de horta, seja de frutíferas, e o restante é uma área de preservação, porque é Mata Atlântica. Apesar de não ser área de preservação oficial, mas é tratada dessa maneira. E os outros espaços ali são canis para cachorros que a gente retira, né? Principalmente meus tios aqui, que a gente mora em 2 casas, retiram da rua, né? Cachorros e gatos já desenganados aí,
muitos com bicheira, sarna, enfim, já recolheram um cachorro, um fila que tinha levado um balde de provavelmente um balde de água fervendo e tinha derretido a pele dele, então eles levam, fazem o tratamento, ficam cuidando desses cachorros. Então a gente tem 40 cachorros aqui e 10 gatos, né, aqui no sítio. Então, todo ele é voltado para essa lógica, inclusive, né, do não uso de agrotóxicos, e aqui a gente tem uma dieta vegetariana também, então tem toda uma perspectiva, né, tem posto artesiano e tal, digamos, que a gente consiga, né, ter o menor impacto possível aí no meio ambiente. Claro que sempre vai ter um impacto, né, isso é certo, mas a gente consiga utilizar, né, da melhor forma possível os recursos. Não digo autossustentável, mas que a gente consiga ir ao máximo, né, do menor impacto possível em relação a essa situação toda que a gente vê no mundo aí, né, de escassez de alimento, de água, de poluição, de tudo isso. Então, e claro, a gente tem uma vivência, né, Leonardo, a gente tem que estar trocando ideias e tal, e também aprendo muito e tentamos colocar em prática, né. Sabe que uma das coisas que... Eu ia só encerrando esse comentário, porque está associado a isso. Aparentemente, Leonela, a psicologia diz que uma das primeiras manifestações de desvio comportamental em crianças está associado ao bom trato ou ao mau trato com os animais. E esse amor de família que vocês sempre tiveram pelos animais e que mantém até hoje é uma característica assim, franciscana, que se enraiza nas outras formas de vida aí. Não, isso tem muita relação. Estava falando da avó, né? Isso vem, essa questão vem muito lá da Cecília, lá do Alegrete, do Morton, que cuidavam muito. Meu avô tinha não sei quantos vira-latas lá, guaipecas lá, ele tinha um sítiozinho e cuidava de cavalos. E a minha avó também tinha não sei quantos cachorros, sempre tinha, sei lá, 6, 7 cachorros na casa dela, no pátio, como tu referiu. E essa questão veio passando, sim, né, relação familiar, assim, e a gente segue até hoje, mas eu digo assim, começou lá no Alegrete essa lógica, né, e aí se ampliou depois, mas isso vem de família mesmo. Essa lógica, minha avó era muito cristã, né, mas ela seguia aquela lógica cristã franciscana mesmo, não era franciscana mas seguia uma lógica mesmo de humanidade, de coletividade, de cuidado dos animais, todas essas questões, sim. Tem a ver. Parece que há um fundamento. Quem protege animais, protege humanos. Quem desrespeita animais pode ou não desrespeitar essas outras relações. Que isso é muito fundo e inconsciente. Então, o teu trabalho agroecológico, ele tem uma força inconsciente aí forte. E a gente, bom, quem te conhece sabe, né? Leonel, enfim, tu contando assim um pouco a tua história, né? Questão da arte, essa questão dessa visão agroecológica sustentável, enfim, vai me batendo uma coisa assim, tá, mas como é que o cara virou policial? Boa! Essa é a pergunta que sempre me fazem, né? Inclusive a polícia me fazia essa pergunta, né? Imagino. Real. Eu fui muito, no início, assim, eu fui muito perseguido dentro da polícia justamente por essas características, assim, né? Achavam que eu era um infiltrado, digamos assim. É um cara que não tem nada a ver e entrou aqui para conhecer o sistema e denunciar o sistema. Era mais ou menos essa lógica que um grupo tinha, né, quando eu entrei na polícia. Tanto é que quando eu estava na academia de polícia, eu fui num departamento ali e tinha uma delegada, e a delegada, o que vocês fazem, né? Tinha um grupo de pessoal da academia de polícia, os futuros policiais e tal. E a delegada, o que vocês trabalham? Aí, sei lá, sou representante comercial, o outro, eu era professor, sei lá, cada um de... E aí eu disse, eu sou ator. Ela parou assim, mas ator é profissão. Aí, aquilo me deu um ódio, assim, ó. Tipo, quase que eu falei pra ela, então, sei lá, o Brad Pitt não é ator, então, porque ator não é profissão, sei lá, a Fernanda Montenegro não é atriz. Claro, do tipo, como assim não é ator? Ator não é profissão? De onde é que ela tirou isso, entendeu? Eu quase falei pra ela, eu só consegui me formar em tudo que eu me formei, mesmo em universidade pública,
por causa do teatro, por causa da função de ator, atriz, da função da arte. Eu só terminei meu ensino médio, eu só consegui estudar, eu só consegui me formar, entende? Fazer até o meu mestrado, sabe? Por causa do teatro, por causa da arte, entende? Da publicidade, enfim, da música. Então, para mim, aquilo foi... Então, tinha essa situação, né, de estranhamento, assim. Mas, por que eu entrei na polícia? Eu pratico ainda Aikido, que é uma arte marcial japonesa, e que trabalha muito com essa lógica de uso progressivo da força, de menor uso de violência possível e tal. E a gente dava treinamento na época, eu e meu sensei me convidou, Léo, tu quer me ajudar aí? Porque eu já tinha um tempo de prática, me ajuda a ministrar cursos aí para órgãos de segurança, utilizando o Aikido, que a ONU indica, dentro dos direitos humanos, essa lógica toda, o Aikido como uma arte mais adequada para algemação, imobilização e tal. Aí a gente começou a dar treinamento para a Brigada Militar, para a Guarda Municipal, para os seguranças da Transurb, e aí eu comecei a ter esse contato com os agentes da segurança pública e com essa lógica da utilização do Aikido na segurança pública, né? E aí eu comecei a fazer direito, né? Na época eu comecei a fazer a minha segunda faculdade, comecei, né, a ter aspectos ali do direito que eu comecei a me interessar, e aí abri o concurso e eu acabei fazendo o concurso. Era dois concursos que tu podia fazer simultâneos, que era inspetor e escrivão. Os dois são agentes, na Polícia Civil não faz diferença nenhuma, mas tinha esses dois cargos. Eu fiz para os dois, passei nos dois, fui aprovado nos dois, e daí eu optei por escrivão na época, porque eu acreditava que tinha mais uma relação, eu não sabia como é que ia ser a função da polícia, porque o escrivão, ele te dá um tempo de prática jurídica, o cargo de escrivão te dá um tempo de prática jurídica, se tu quiser depois fazer um concurso para juiz e tal, coisa que o inspetor não dava na época. Aí eu disse, vou ficar com o escrivão, porque a função é a mesma, não tem diferença, como as pessoas acham, escrivão fica em gabinete, não tem diferença, porque todo mundo faz tudo dentro da polícia. Então eu até acho que tem que ser um cargo só, que é o cargo de agente. Agora, nesse novo, tem uma nova lei orgânica da Polícia Civil que está unificando todos os cargos num só, né? Eu sou favorável à carreira única e tal, e ponto. Mas, enfim, então foi isso, foi muito essa questão da vivência, e eu acreditava que era uma forma de tu agir na sociedade de forma positiva, entende? Do tipo, uma profissão queria fazer tu agir, né? Entrar em, digamos, o Estado de forma direta, trazendo uma melhoria e resolvendo algumas situações da sociedade. E era uma função que eu gostava muito, essa questão de algemação, de treinamento, de tático e tal, e isso me atraiu muito com essa lógica de transformar a sociedade num ambiente mais saudável e tal, que poderia, né, como um profissional, estar agindo diretamente sobre esses aspectos. Então, mais ou menos é assim a minha ida para a polícia, né? Mas tem eu já tinha um amigo que era ator, ele continuava atuando e é policial até hoje, que é o Fábio Monteiro. Então, já tinha essa... E tem vários, né? Porque na polícia tem pessoas das artes plásticas, das artes cênicas, é muito diverso, né? Muito... No caso do nível superior que exige, tem das letras, história, psicologia, pedagogia, enfim, tem várias formações, né? Então, é muito, muito rico, assim, nesse aspecto. E tu chuta a porta, Leonel? Sim. Eu trabalho já faz mais de 4 anos, onde eu estou lotado agora é uma delegacia de homicídios, né, dentro do departamento de homicídios aqui em Porto Alegre, e a gente lida com o ciclo completo, que a gente chama, né, na lógica do departamento de homicídios, faz desde o local de crime, então desde onde houve o homicídio, né, faz o local, depois faz toda a investigação, oitiva, faz intimações, ouve as testemunhas, requisita perícias e Ué. Trancou. Voltou. Voltei. Tá. Voltou. Antes do encerramento do inquérito, a gente cumpre cautelares, que são esses mandados de busca e apreensão e prisão preventiva. Então, tu faz o cumprimento, né, enfim, tu entra nas casas, prende e tal. Então, faz todo o processo, né? E tem, nessa
nessa caracterização nova de policiais antifascistas, com essa ideia de milícia fascista se espraiando pelo Brasil, tu tem parceria segura, parceria boa? Você se sente tranquilo? Sim, me sinto muito tranquilo dentro da Polícia Civil, principalmente dentro do meu departamento, é muito tranquila a relação. Tem militantes bolsonaristas, às vezes dá uns arranca-rabos, assim, embora internamente não tenha um debate em termos profissionais com os colegas, assim. Tu tem grupo de WhatsApp ou alguma conversa de cozinha, assim, né? Mas não evolui muito para algo mais profundo. É muito, tu viu que agora tem um projeto, não sei o quê, coisas assim, muito pontuais, mas no dia a dia não é muito profissional, entende? É muito... Tem que cumprir tal missão, tem que prender tal pessoa, tem que cumprir tal mandado, 4 horas da manhã na delegacia, reúne time, vai cumprir o mandado, entende? Não tem muito essa mistura da política e tal. Agora, claro, em termos macro, institucionais, aí tu começa a ter um pouco mais de problema de perseguições políticas de algumas, vamos chamar assim, algumas direções, assim, que tem muitas ligações com governos, com deputados, aí começa uma pressão política. Isso é pior do que em termos de colegas, assim. De colegas, às vezes, tem um comentário que alguém te ameaça aqui, que vai te dar um soco ali e tal, mas fica nessa situação de irritabilidade, de gente que não gosta, que compra política como se fosse, né, um jogo de futebol e tal. Mas o problema é, muitas vezes, quando vem pressões de deputados, que vêm, de vereadores, de governador. Governador não tanto, mas vem muito de deputados e do governador que veio era do Sartori, o anterior me perseguiu muito diretamente, assim. Mas o do atual é muito tranquilo nesse aspecto, mas tem muitos deputados, então toda hora chega uma situação de uma sindicância, um procedimento aberto, tu tem que ir lá responder, aí querem que tu seja afastado do departamento, que seja enviado para um outro departamento que não tenha tanta visibilidade, e eles vão te minando nesse sentido, entende? Mas fora isso, em termos de trabalho, mesmo com os colegas que são eleitores do Bolsonaro, que tem uma lógica, né, é possível ter uma boa relação e um trabalho totalmente profissional, né? E até de amizade mesmo, até de ter um bom relacionamento, entende? Não é algo que consegue diferenciar, né, os campos. Assim. Podia contar um pouquinho, Leonel, como é que surgiu do movimento dos policiais antifascismo? Eu não faço mais parte desde o início do ano do movimento, né? Mas o movimento dos policiais antifascismo, ele surgiu em 2016, muito organizado ali no Rio de Janeiro e na Bahia e Pernambuco, Rio de Janeiro, Bahia e Pernambuco, principalmente. E foi lançado um manifesto a partir dessa organização de policiais militares, policiais civis, policiais rodoviários federais, principalmente esses 3, mas depois se expandiu para bombeiros, guardas municipais, aí foi para todos os órgãos de segurança, Polícia Federal. E a lógica é, o manifesto tem alguns pontos nesse manifesto que seria a coluna vertebral do movimento, que seria a desmilitarização, né, da Polícia Militar, a carreira única, né, democratização interna dos órgãos de segurança. Então, a carreira única, né, entraria só como agente e progrediria até chegar ao final do cargo, não teria 2 entradas, nem na Polícia Militar, nem na Polícia Civil, nem na Polícia Federal, seria como a Polícia Rodoviária Federal, né, que é um cargo só. Então, vai progredindo internamente, que é o padrão de todas as polícias do mundo, só acontece essa diferença no Brasil. Então, tem, às vezes, policiais com 20 anos de casa, que são geridos por um jovem de 25, 26 anos que fez um concurso e entrou para mandar na instituição, entende? Porque entrou como delegado ou oficial, e o agente ou praça estão lá, 30 anos de casa e nunca vão chegar na chefia porque são apartados. Isso é muito errado. As pessoas pensam, isso é uma demanda classista. Não, ela tem um impacto, sim, no trabalho que é ofertado para a sociedade, entende? Na qualidade do serviço. Então, é importante que a sociedade se aproprie desse debate e batalhe também pela carreira única. Então, a carreira única é um aspecto, a desmilitarização, o debate sobre o racismo, misoginia, sobre o machismo, né? E a luta antifascista, de fato, né? Que é contra todas essas pautas conservadoras e que atacam os direitos dos trabalhadores, dos aposentados e tal. Então, essa é a coluna vertebral, que é o manifesto, né, até na internet, o manifesto do Movimentos Policiais Antifascistas. Aí, eu entrei no movimento em 2018,
e permaneci até 2020. Aí eu me afastei, mas a gente continua tendo uma excelente relação, a gente sempre está se conversando e continua muito amigos, assim, muito respeito, né, em relação ao movimento. Assim, eu não consigo imaginar um vegetariano na caserna. Como é que tu faz? Tu só come arroz com feijão? Eu como tudo, na verdade. Eu fiz um curso que era o curso de operações táticas, né? Que é, assim, um resumo, assim, é o curso do BOP ali do Tropa de Elite, né? Assim, grosso modo, para explicar, quem viu Tropa de Elite 1 é aquele curso que eles fazem para selecionar quem vai ser o... que eles vão lá, você tá fora, pede para sair, aquela coisa do filme, né? E aí eu fiz aquele curso. E eles sabiam que eu era vegetariano no curso, né? E aí, bom, aí me mandaram comer sardinha, matar coelho, matar galinha, essas coisas, botavam tudo comigo, né? Porque eles queriam, claro, de qualquer forma, me expulsar do curso, né? Bom, ali como tu fica comer carne do chão, faz coisa todo o curso. Do filme é igual, né? Porque aquilo é um curso mesmo. E aí eu fiz, né? Comi e tal. Então, quer dizer, eu acredito assim, eu sou vegetariano por opção, já faz mais de 20 anos, mas a gente tem que saber também as situações, né, que a gente se encontra e as necessidades. Por isso que, às vezes, a gente tem que cuidar um pouco com essa militância muito exacerbada, assim, tentando impor muito uma lógica vegetariana, uma lógica e tal. Eu tenho toda a visão sobre sofrimento animal e toda essa questão e batalho por isso. Agora, a gente tem que saber as realidades, né? Tem lugares que as pessoas não têm o que comer, tem situações em que é muito difícil ter um complemento alimentar. E tem N variáveis. A gente pode discutir, debater, trazer alternativas, questão de consumo de carne, que impacto ambiental isso tem, mas a gente tem que cuidar um pouco com uma militância muito agressiva, assim, porque o mundo não é tão preto e branco, né? Claro, acabei, por exemplo, por intermédio, assim, por exemplo, minha filha hoje é vegana. Não foi uma imposição. A minha esposa é vegetariana, mas não foi uma imposição. É vivência, é cotidiano, tá ali, não como isso, não como aquilo, tal. As pessoas vão se adaptando meio que vão entendendo, né? Isso é muito cultural, né? Muito... Então, tem que adaptar. É o que eu falo. Eu sempre falava assim, eu não como carne, mas se tiver uma situação extrema, eu não vou me negar a me manter vivo por uma situação assim, entende? E super compreendo. Agora, se eu puder não comer, se eu tiver a opção de não comer, eu não vou comer. Entendeu? Se for só, vou fazer um churrasquinho, não sei o que, eu não vou, entendeu? Faz mais de 20 anos isso. Então, é a realidade de cada um, né? Tu sabe que eu já vinha diminuindo a carne na minha vida, assim, há alguns anos. E aí, agora, na pandemia, eu virei completamente vegetariana, quase vegana, assim. Que aí que tá. Não pode ser essas questões não podem ser impostas, entende? E aí é uma coisa que eu critico muito, por exemplo, que foi feito principalmente, e daí tem que dar um nome de quem foi a vítima. Acho que tem 2 pessoas que foram vítimas disso. Um é o deputado Edson Portilho, era deputado na época, o Edson Portillo, que é candidato hoje a prefeito, pré-candidato, né, a prefeito em Sapucaia. E a Manuela. A Manuela foi outra vítima dessa fake news, que era a questão do sacrifício animal das religiões de matriz afro. Aí, esses dias, me pressionaram em relação a isso, porque a pauta animal é uma pauta que eu carrego também, né? E aí me pressionaram isso aí, mas a Manuela foi a favor do sacrifício animal, não sei o quê, e aí começaram com essa conversa de novo. E vamos usar isso. E eu disse o seguinte, olha só, primeiro, tu é vegetariana, porque assim, se tu quer ser tão radical e tal, tem pelo menos tu tem que estar, ok. Eu sou vegana, ok. Então tá, então eu vou te perguntar uma coisa. Esse teu ódio contra as religiões de matriz afro, que fazem sacrifício animal e tal, porque eu discordo também, honestamente, sim. Se perguntar, Leonel, tu vai num local que vai ter sacrifício animal, eu vou dizer, prefiro não, respeito, mas não é para mim. Eu não gosto disso, entende? Mas é meu, não vou te criticar, não é para mim, ponto. Mas aí eu disse assim para ela, mas essa bandeira toda que tu está levantando contra as religiões de matriz afro, do sacrifício animal, tu levanta também contra o churrasco dos domingos aí de todo mundo, ou o peru de Natal, ou qualquer outra questão?
Tu levanta essa bandeira, tu vai fazer um projeto de lei agora, vamos apresentar na Assembleia ou no Congresso um projeto de lei que proíbe o consumo de carne, a morte de animais, que proíbe o churrasco de domingo, que proíbe o peru de Natal. Não, posto, não vamos fazer isso, porque não tem como tu forçar que só a religião de matriz afro não possa fazer o sacrifício animal. Tu pode conversar, tentar pensar, porque eles consomem aquele animal que é sacrificado, para começar, entende? Então, tu pode não gostar, não é para ti, mas assim, tu ir lá e pegar, isso aí é racismo. Daí eu disse, o que tu tá me dizendo é racismo, puro e simples. Então, tu está utilizando uma pauta animal, tem uma grande simpatia, tem um grande apelo eleitoral para fazer um discurso racista, elitista, e aí eu disse, não, mas daí eu não posso concordar contigo. Eu posso dizer, eu, Leonel, não estarei num ambiente que tenha sacrifício animal por opção minha. Agora, eu não posso impedir que outras pessoas que têm toda uma tradição, uma história, uma prática religiosa, acreditam naquilo, sejam proibidas pelo Estado de fazer essas práticas. Não faz sentido. Né? Isso aí é fascismo clássico. Assim, não, tu não pode fazer tal prática. Claro, aquilo que já esteja previsto. Eu acho que a gente já tem uma regulamentação de lei muito ampla, né? Ninguém vai sacrificar criança, ninguém vai sacrificar idoso, ninguém, entende? Não é isso, né? Então, mas a gente tem que ter uma ponderação. Se a gente tolera o churrasco, a gente tem que tolerar também as práticas religiosas que envolvem animais. Agora, é claro, a gente não pode aceitar testes de alguns produtos, digamos, de cosméticos em animais. Tem várias pautas em relação ao sofrimento animal que, sim, aí a gente tem que batalhar, combater, né, e trazer como um debate sério para a sociedade, que a gente não pode mais tolerar o que é feito com os animais em prol do sistema capitalista e tal. Concordo. Eu tenho uma dificuldade muito grande de superar a atração pelo cheiro do churrasco. Eu posso até não comer, mas o cheiro é demais. Eu não tenho repulsa. Aí que tá, eu não tenho repulsa por carne, entendeu? Do tipo, tem pessoas que têm repulsa, assim, olham carne, sentem cheiro de carne, meu Deus, que horror e tal. Isso aí acontece, né? Mas eu não tenho. Eu, por mim, assim, se eu tiver que comer carne e tal, o meu paladar é ok, entendeu? Não me faz mal, eu acho gostoso, não tem problema nenhum. Isso é uma opção mesmo, biológica, uma opção de vida e tal, que eu tenho, mas eu também não imponho para ninguém. Eu fiquei a vida inteira, porque eu comecei, eu me tornei vegetariano e parei de beber muito jovem, né? Eu tinha uns 16, 17 anos. Então eu ia para os lugares, por exemplo, festa de gurizada e tal, eu era piada o tempo inteiro. Na época não existia essa quantidade de restaurante vegetariano, de produtos vegetarianos no supermercado, não existia. Né? Imagino meus tios que são há mais de 40 anos, quase 50 anos são vegetarianos, né? Imagino um desastre que não era na época, não tinha nada mesmo. Mas, por exemplo, há 20 e poucos anos atrás, 20 anos atrás, não tinha nada. Então eu era piada. Os caras, eu ficava o tempo inteiro, mudava o assunto do churrasco e eu ia para confraternizar e virava o assunto do churrasco. Hoje em dia eu acho que é mais tranquilo. Mas para tu ver, mas eu nunca fiz militância pro vegetarianismo, isso que eu achava estranho. Eu disse, cara, vocês comem carne, eu não comi aí, cara, me deixa não comer carne, ponto, não tem necessidade, né? Mas os caras vinham e encher o saco. É que eu digo, essas coisas de imposição de lógica, eu acho muito, muito, muito errado, entende? As pessoas têm que ter uma sua liberdade, a sua individualidade, e claro, tem que conversar com ela e tal. Agora, se ela quiser ser o que ela quiser e não prejudique ninguém, bom, o problema é dela, né? E a música, Leonel? Gosto. Você continua fazendo música? Sim, continua. Eu tenho uma banda Calibre já há muito tempo. E talvez desde a quinta série, né? Na verdade, eu comecei com a música. Eu comecei a conhecer música, instrumentos musicais, antes de ser alfabetizado. Né? A minha avó lá, Cecília, tinha um piano, ela professora de matemática, mas ela era uma musicista também de mão cheia. Como eu falei, a Marta, minha tia, e o Agnes, meu tio, também, minha tia era professora de aplicação de música, e o meu tio, e os dois se formaram no Belas Artes na URGS. Então, eu também me criei com eles, né? Então, desde criança, fim de semana eu também passava com eles às vezes, e às vezes não, quase era final de semana com meu pai, outro final de semana com eles, né? Então, eu tinha um contato, estudando muito para Belas Artes, então, muito piano, muita flauta, muito pandeiro, muito...
E eu cresci nesse meio digamos, eu entrei no projeto Prelúdio da URGS, que era um projeto de iniciação musical e tal, e com 6 anos. Então, eu aprendi a ler partitura antes de aprender a ler, na verdade. Então, era flauta soprano, depois flauta contralto, depois transverso, depois eu tive um pouco de noção de violão, que não é uma coisa que eu toque, mas eu tive uma noção de violão, depois alguma coisa de piano, canto, e a gente fazia o laboratório com a Leda Maffioletti até, e aí era experimentações com xilofone, metalofone, enfim. Então, depois eu fui para bandas, assim, aquela coisa de gurizada e tal, e até hoje a gente toca, né? Só que, claro, função de trabalho, com toda essa questão, e houve um fechamento de espaços culturais drástico, assim, né? Ao mesmo tempo que a gente ampliou nas redes sociais, né? Esses programas tipo Spotify e tal, que facilitam que as pessoas tenham acesso à música, também se fechou muito os espaços de novos artistas, de músicas novas e tal, para apresentar o seu trabalho autoral. Uma época que no Rio Grande do Sul a gente tinha uma efervescência, principalmente nas bandas de rock, assim, no final da década de 90 ali, né? A gente teve um boom ali, que era Papas da Língua, Ultraman, Cachorro Grande, enfim, faziam turnês aí pelo estado, Cidadão Quem, inclusive, entrou nessa onda. Então a gente tinha um circuito muito forte que as bandas conseguiam se sustentar, né, naquela lógica de venda de discos ainda, mas depois se perdeu e hoje é muito difícil, né, essa questão do meio da arte, principalmente da música. Eu acho que a música acaba sendo uma das maiores prejudicadas, assim, de alguns nichos, claro, né, aqui, principalmente em Porto Alegre, mas a gente segue, tem quem quiser olhar não, né, escutar as músicas no Spotify, Banda Calibre. Acho que tá Calibre Rock, porque tinha tanto Calibre no... E é engraçado que o Calibre veio antes de eu ir para a polícia. E tem... Já estava aí no horizonte, né? Já estava no horizonte. Não, é o que, na verdade, a gente tem o nome da banda, a outra banda que a gente tinha era Samadhi. Samadhi é um termo budista e tal, né? É uma espécie de iluminação e tal. E aí, mudou alguns integrantes e a gente mudou para Calibre. Não, dá um nome em português, um nome assim, que deu impacto e tal. Aí ficou Calibre. Mas acho que Calibre Rock está no Spotify, quem quiser escutar, será uma honra, tem no YouTube também. E a outra banda que eu tinha era Samadhi. Então, desde a quinta série mesmo, que eu tenho banda, assim, eu tenho uma lógica de... E tá aqui em casa, se eu virasse a câmera aqui, tem um estúdio aqui em casa, com os instrumentos e tal, com amplificador e tal. Tá tudo aqui montado, né? Eu assisti um show de vocês. Budismo, só deixa eu pegar esse gancho, Mel Garante. Eu acho que eu te vi com algum acessório do budismo. Tu é ligado ao budismo? Todas as minhas tatuagens. Colegas teus, né? Muitos colegas da polícia, né, no budismo. É que, na verdade, assim, todas as minhas tatuagens são budistas, né? Daqui é Buda, né? Seria o Shakyamuni Buda, deixa eu ver aqui, Lotus. Aqui é o Enso, Nó Infinito, o Pinheiro, né? Esses pinheiros é tudo budista também, a lógica budista. Aqui é um Sangen também, todo mundo acha que é o PlayStation, mas não é o PlayStation. Aqui a onda, que é um conceito, aqui se a gente for ver, né, aqui tem uma onda, que é uma lógica de que todos nós somos o oceano, né? A gente acha que a gente é onda. O nosso sentimento de individualidade é que a gente é onda. Então a gente vê a nossa vida como individualidade. Então, quando a gente morre, a gente acredita que sumiu. Mas a onda é água, é mar, né? Então, nós estamos todos interligados, né? Então, são só emanações, vamos dizer assim, a gente está surgindo como... Mas a gente está... Tudo que a gente faz, aí tem toda a lógica do karma, né? Aí aqui tem um pinheiro... Pinheiro não, é uma árvore... Agora esqueci, já vai vir qual é a árvore Bodhi, que eles chamam, né? Que é onde o Buda teve iluminação numa noite de lua cheia. Então, lua cheia, né? Aí tem aqui a árvore, não sei se vai dar para ver direitinho a árvore, aqui, né? Uhum. E aqui tem a roda, a roda do Dharma, né? Tem bastante coisa que é budista. A nuvem, né? A nuvem, que é aquela questão de que as coisas passam, né? Que é tudo impermanente.
Aí aqui tem as flores de cerejeira. Aí, enfim, quando me perguntam, eu digo, cara, eu vou ter que te explicar durante um bom tempo, né? Porque tem bastante coisa, né? Mas todas as tatuagens são vinculadas a isso. Então, é engraçado quando me perguntam tal. Budismo, tem algumas coisas assim. Alguma identificação, assim. Cada uma, assim, tu vai explicar cada aspecto, o que é a roda do Dai, aí tu vai embora. O que é não sei o quê, o que. A figueira, a figueira é a árvore. A figueira. É a árvore bode que eles chamam. Estão aqui perguntando quem é o artista aí das tuas tatus. É o Gabriel Contreras. Contreras. Aqui também tem como é que é o nome? A Sanoha também, que é japonês. Então tem, vai lá longe, hein? O comentário que eu ia fazer antes esse tema é muito bom, mas eu assisti um show de música de vocês na rua, acho que em apoio à ocupação da Saraí. Isso. Que foi... Achei aquilo muito marcante. Fiquei pensando, Porto Alegre tinha que ter mais shows, mais músicas na rua. É difícil fazer isso? Olha, é difícil em termos... A gente tem algumas questões, né? Porque aquela que a gente fez dois shows assim, em ocupações. Foi na Saraí e no Colégio Paulo Soares, naquela ocupação das escolas, né? E a gente tem uma questão que é o mais complexo de fazer esses shows na rua, é puxar a luz e o equipamento de som, né? Porque também não adianta tu fazer de qualquer forma e tal, né? Que às vezes fica ruim, às vezes não dá o impacto que as pessoas, né, merecem escutar. Então, tem alguns grupos conseguem fazer um bom trabalho, quando são grupos mais acústicos e tal, conseguem fazer com poucas, que a gente vê muito na Redenção ali, né, aqueles bluegrass e tal, conseguem ter uma certa, põe numa parada de ônibus e tal, e tu consegue jogar mais para frente aquilo, e fica legal, porque a lógica é mais acústica mesmo. Mas para outros estilos musicais, vamos pegar até o próprio rap, ou que necessitam de um pouco mais de equipamento. Acho que o equipamento é um dos maiores dificultantes. Puxar a luz, por incrível que pareça, é um outro dificultante, né? E muitas vezes tem leis aí. O Marquesan estava querendo aprovar uma lei que bania os artistas de rua. Aí foi meio que, né, deram uma segurada lá, mas existe esse ímpeto de tirar os artistas das ruas, o que é um absurdo, né? Porque a gente tem talvez um dos maiores grupos teatrais do Brasil, que é o Oi Nós Aqui Outra Vez, que toda a carreira deles foi teatro de rua, né? E teve um impacto bom de ocupar teatros, inclusive, depois, mas o nicho deles, a lógica deles, foi no teatro de rua, entre tantos outros artistas, e em nível mundial, quantos artistas já não saíram também da rua, né? O próprio, como é que é o nome daquele guri que é o Ruivo, que fez agora que é o cara mais bombado aí, me fugiu o nome dele. Mas esse artista aí, que é talvez o cara que mais lucre agora, atualmente, na música pop, ele saiu tocando violão na rua, tocando, sabe, fazendo as músicas dele na entrada de metrô e tal. E o cara hoje é o artista mais conhecido, né? Tão conhecido que eu não me lembro dele, mas ele é. Mas daqui a pouco vem, é um ruivinho, parece uma cara de nerd aí. Enfim, aqui não é o meu nicho, mas é um cara que veio dessa história. Aí, quer dizer, a gente vai lá para a Europa, e aí pode ver, todo mundo faz vídeo com artistas de rua, faz foto com artistas de rua, com os estátuas humanas e tal, com o artista tocando violino e sax. E aí chega em Porto Alegre, os artistas são massacrados pela prefeitura, pelo poder público local, ao invés de incentivar, ele massacra. Então é insano, assim, a gente faz tudo ao contrário do que a gente acha maravilhoso no suposto mundo desenvolvido, chega aqui e faz ao contrário. Então a gente tem incentivos. Eu acredito que seria muito legal e viável que a prefeitura tivesse, como teve um período que era o Festival de Música de Porto Alegre, que inclusive eu participei, toquei 2, 3 vezes nesse festival. Teria que ter além desses festivais que ocupavam espaços grandes, como a Orla do Gasômetro, o Araújo Viana, né, entre outros espaços aí, que tivesse, né, talvez pequenas mostras, né, com um equipamento mais econômico e tal, nos parques,
né, nas praças, itinerantes, indo pelas periferias e tal, pegando pessoas locais ali, né, artistas locais, que vai ter, com certeza, e fizesse essas mostras, assim, itinerantes e tal, com pequeno equipamento, não precisa ser uma estupidez, mas tu der o mínimo de infraestrutura, né, tu transforma, tu começa a ter uma nova lógica para a cidade, as pessoas começam a viver, né, a cidade de uma forma diferente, quando tem a arte, a cultura viva nas ruas, né? Daí a gente poderia até falar sobre a descentralização da cultura, que uma época funcionou muito bem, que no turno inverso, né, a pisada ia lá na periferia, os artistas, né, os professores iam até lá, formavam seus grupos, formavam seus espetáculos, seus grupos de dança, de teatro, de música, depois eles se apresentavam, muitos saíram de lá, foram ser bailarinos fora do país, artistas aí de renome, e então a arte é algo essencial, né, porque, bem ou mal, o que a gente consome basicamente assim, de forma massiva, principalmente nos Estados Unidos? É o cinema, é arte, entende? E aquilo vem toda uma lógica, né? Vem uma ideologia por trás daquilo. Então, menosprezar a importância e a relevância da arte é burrice. A gente que não consegue... Né? E outra coisa que é importante que se diga, que eu sempre falo isso quando a gente está falando de arte. A arte, né, no Brasil, não estou dizendo no resto do mundo que tem, digamos, uma indústria muito mais pujante, né, em relação a isso. Mas no Brasil, a arte movimenta mais do que a indústria automobilística e emprega mais pessoas do que a indústria automobilística e recolhe mais impostos do que a indústria automobilística. A arte, aquilo que chama de coisa de vagabundo, de que não tem o que fazer. Então, onde é que está a coerência, né, de a gente não ter um Ministério da Cultura hoje, ter uma secretaria baseada sei lá onde, com gente ignorante, sem relevância alguma, relegada à propaganda neonazista, porque é o que eles fazem lá, pode ver, cada propaganda que vem deles é uma propaganda neonazista, que fala de heróis, que fala do texto do Goebbels, que diz que a ditadura não existe. Então, cada secretário da cultura, isso é simbólico, isso é um recado que está se dando, o que se pensa sobre a cultura. Então, eu vejo com muitos bons olhos assim, a gente ampliar o acesso às pessoas que não tenham condições de bancar, de repente, um projeto que tem algumas cidades que instauraram estúdios itinerantes, vinha um caminhãozinho ali, acho que até o Rio Grande do Sul teve isso, no governo Olívio, se eu não me engano, teve algo similar, que era um caminhãozinho. Ônibus, né? Isso. Acho que era um ônibus. Um ônibusinho pequeno, que vinha lá um estúdio pronto. Não era um estúdio, nossa, hollywoodiano e tal, mas funcionava. O artista lá pagava um valor simbólico e saía com seu disco, com 2, 3 músicas gravadas. Isso o Estado levando para todo o Estado, ia para várias cidades. Então, o que impede, entende? Não gostam tanto de parceria público-privada, isso tá aí um exemplo. Pega um estúdio ali e tal, entende? Faz um monta aí pra gente. Não precisa ser algo da Secretaria, da Cultura, entende? Mas é relevante, claro, está em outra tecnologia, nem precisa queimar mais CD. Hoje em dia, teu MP3 está aqui, mostra para quem tu quiser, põe na rede social aí, põe nas redes de distribuição de streaming aí, vai ser feliz. Mas por que não? Isso é uma coisa que motiva as pessoas. Então, a gente tem alternativa, assim. E tu acha que a arte pode nos salvar do fascismo? Aí que está, é a disputa que está sendo travada, basicamente, né, entre tantas frentes, assim como dentro dos órgãos de segurança, assim como dentro até do jornalismo, a arte é um fronte de batalha, né, é uma das frentes mais relevantes para essa galera. A gente menospreza, inclusive, no nosso campo democrático, a gente considera como, a arte é importante, mas a gente não considera como um campo de disputa, né? No sentido de, não, a arte e tal, está sendo prejudicada pelo governo, então os artistas estão sendo atacados, logo, eles odeiam a arte. Não é que eles odeiem a arte, eles querem ter um monopólio sobre a arte. Então, eles vão estrangular, asfixiar, até tal ponto que quem queira ter financiamento, quem queira poder mostrar o seu filme no cinema, tal, tenha que rezar aquela cartilha. E aí a gente tem que entender, né? O fascismo, ele hegemoniza. Então, o que eles estão fazendo? Eles estão hegemonizando os meios de comunicação, que não era nada muito difícil, porque os grandes meios já são da direita mesmo, e tal, os grandes empresários que fazem um acordo aqui, cala a boca dos jornalistas que, de repente, têm uma visão mais crítica, botam na rua, né, bota só chapa branca lá dentro,
só gente que vai passar pano para miliciano e para todas as corrupções que já estão escancaradas. Vão dizer que o discurso do Bolsonaro lá na ONU foi polêmico, o cara cheio de mentiras e crimes. É polêmico. Isso não é polêmico. Isso não é polêmico. Polêmico é dizer assim, eu gosto de feijão, eu gosto de... isso é polêmica. Porque, feijão que... Aí é uma polêmica. Agora, o cara mentir descaradamente, dizer que deu $1.000, não, é mentira. Bolsonaro mentiu na ONU. Um jornalismo sério falaria isso. Como o Time está fazendo agora, como uma das personalidades mais relevantes do mundo e tal, trouxe, né, essa questão para a gente aí de que, bom, o Bolsonaro é uma das figuras mais influentes, mas para o mal, porque está envolvido em corrupção, porque ele é xenofóbico e tal. Ok, então tá aí, tá um jornalismo sério assim que faz. Mas no Brasil a gente está com dificuldade, por isso que é importante que a gente tenha Brasil de Fato, tem a Diário Centro do Mundo, TV 247, ou, né, uma rede de mídia independente, pode até discordar de uma ou outra, mas que possa trazer e tenha repercussão e reverberação de a gente trazer um outro ponto de vista. Mas a arte vai ser, ainda estão batendo, vamos dizer assim. O primeiro momento é meios de comunicação, depois tu vai para a educação, como eles estão fazendo aqui na URGS, em todas as universidades federais, que é botar interventores que calem a boca dos professores, né, calem a boca do senso crítico. Então, eles vão ter um monopólio dos meios de comunicação, um monopólio da educação, do pensamento, depois o monopólio do aparato repressivo do Estado, que são as polícias e exército. Então, ninguém pode pensar diferente. E aí, depois disso, é a eliminação física, né? E a arte vai ser um dos fatores, porque daí, através do cinema, através das novelas, tu começa com aquele discursinho fundamentalista, né, um discurso pseudo-religioso, tal, que é uma falácia, não tem nada a ver de religioso, mas, né, usa esse dogma tal, religioso. Aí, quando a gente tiver a arte, os órgãos, o aparato repressivo, o judiciário, o Ministério Público totalmente hegemonizado, a educação, os meios de comunicação, aí é o seguinte, aí a gente falando para a gente mesmo, as nossas bolhas, os algoritmos e tal, e eles tocando a boiada, como a gente pode ver até, saiu essa pesquisa agora que o Bolsonaro não está tão mal e tal. E é o que eu falei, pessoal, começou a se apavorar, que não adianta a gente se deprimir, não adianta a gente se espernear. O medo é importante, mas o pânico paralisa, não adianta a gente ficar em pânico, não adianta, a realidade é essa. Os judeus, lá na Segunda Guerra Mundial, os judeus, os comunistas, testemunhas de Jeová, toda essa galera, boa parte foi morta, foi dizimada, incinerada pelo Hitler e pelo nazismo. E a população alemã continuava aplaudindo, achando o máximo, que estava tudo maravilhoso. Depois foi afundada, foi levada para o precipício pelo Hitler. Mas naquele momento de pujança, alguns anos ali, né, aí eu pergunto, o pessoal estava me falando, eu disse, quanto tempo levou para a gente conseguir derrotar o nazismo e o fascismo? O nazismo é fascismo, né? Foram 20 anos, talvez. Se a gente for pegar lá, né, 20, começa lá em 20 e poucos, até explodir a Segunda Guerra Mundial, é um período gigantesco. É 2 décadas praticamente. Mais de 2 décadas, é quase 3 décadas, porque depois seguiu o franquismo e o salazarismo e não sei o quê. Então, quer dizer, naquele espaço, que depois a gente teve no Chile aqui, a gente teve vários outros exemplos. Mas são 20 a 30 anos de batalha dura, gente morrendo, entendeu? Tu não acha que, assim, claro, hoje em dia os tempos são muito mais dinâmicos, com a internet, com essas coisas. Mas não acha que vai ser assim, elegeu, fez um monte de cagada, as pessoas vão odiar ele e vão tirar. Não, é toda uma lógica, as pessoas estão cegas. O fascismo, ele não age com racionalidade, ele age com instinto, com sentimentos, com ódio, né? E quando trabalha isso, não consegue trabalhar com a lógica, tanto é que eles odeiam a ciência, eles odeiam os divergentes, digamos, né? Aqueles que não concordam com aquela lógica, eles são intolerantes, são violentos. Por quê? Porque eles trabalham só no sentimento, no ímpeto. Então não adianta a gente ter racionalidade e dizer assim, olha um monte de coisa que ele fala, olha um monte de absurdo, ele está deixando as pessoas morrer de fome. Mas não é isso, não adianta. E para tu ver que não é, só tu ver, o Hitler estava botando as pessoas dentro do forno, botando fogo nas pessoas, entendeu? E estava todo mundo aplaudindo, achando o máximo fazer roupa com cabelo de judeu que tinha sido dizimado. E estava tudo ok. Então não adianta, o momento é esse, a gente tem que estar coeso, tem que estar com o coração no lugar, ficar indignado, batalhar, mas é algo que a gente tem que ter estratégias e saber como lidar com esse momento. Daqui a pouco todo mundo começa a suicidar, começa a bater depressão, começa a bater o desespero, começa... E não adianta, infelizmente, é horrível,
mas as coisas são como são, o momento é esse. Sim. A gente tem escutado sobre essa situação de depressão, que a depressão facilita o controle, né? Facilita um apaziguamento tolo, associado àquele pânico que tu falou. Então, que a venda de remédios do tipo calmante, do tipo tarja preta, vem crescendo como nunca, porque vem crescendo os pesadelos das pessoas. E pesadelo associado a monstro que me ataca de noite, a enchente, a incêndio. Há um medo inconsciente muito fundo que está associado, de fato, a essa destruição das possibilidades de ser que vem acontecendo nesse governo. Uma coisa que me ocorreu quando estava falando da arte na rua, que, de fato, a arte estimula a arte, né? Como aquela história da gentileza que gera gentileza, porque a expressão artística, Zolavia fala isso, é a verdade de cada um. E a tua verdade, ela começa a ser achatada quando tu começa a ser padronizado e policiado a respeito do que tu pode ser e do que tu pode dizer. Tudo isso porque as nossas feiras livres, aquelas que eram os antigos mercadões, todas elas têm tomada de alta tensão para os caminhões frigoríficos, que vão lá vender carne. Então nós já temos no Largo de Ipatu, nos grandes espaços de estabelecimento de feira, nós já temos uma infra que poderia estimular processos de manifestação desse tipo, aulas na rua, com show musical. Claro. Talvez a nova administração popular de Porto Alegre possa trabalhar olhando isso, seja lá quando for. Eu acho muito viável e acho urgente. Penso que é urgente esse tipo de lógica. E preferencialmente, a gente sabe que tem uma dificuldade orçamentária. Não vamos começar aqui, não, vamos dar dinheiro para todo mundo, vamos fazer super eventos. Não é assim. Mas, dependendo da forma como forem feitos os editais, tipo FUNPROARTE e tal, algo desse gênero, a gente consegue, inclusive, ter uma pequena remuneração para esses artistas também. É uma possibilidade, entende? Que a gente tem que refletir para que as pessoas... Porque, assim, é uma sociedade com arte pujante, com efervescência cultural, é uma sociedade que ela tá saudável, entende? Ela tá bem, entende? Pode não ser a sociedade dos nossos sonhos, mas ela tem essa possibilidade de mudança, essa possibilidade de novas alternativas, de tolerância, porque a arte, ela não... tirando aquela deturpação que foi feita lá no nazismo, que tinha uma arte que eles queriam, aquela arte quadrada, que tentaram implementar aqui no discurso do ex-secretário aqui, aquele neonazista, a arte tem que ser isso e aquilo. Mas, via de regra, a arte, ela demanda tolerância e ela demanda uma visão ampla sobre as coisas. Por exemplo, como é que eu sou, por exemplo, um homem branco, não sei o quê, bababá, heterossexual, e como ator, por exemplo, eu vou ter que interpretar um homossexual que tenha... Quer dizer, se eu não tiver a compreensão e a sensibilidade, eu nunca vou conseguir ser um ator, eu nunca vou conseguir realizar, por exemplo, como o Chico Buarque fazia, que era escrever como uma mulher. Ele não é uma mulher, é óbvio que não, mas ele tem que, no mínimo, se colocar e pensar, vou me colocar no lugar do outro para fazer isso aqui. Ou tantos escritores que tinham que fazer uma história sobre tal, o cara morava em tal lugar e fazia uma história sobre outro. Isso demanda sensibilidade e demanda tu ter empatia, de visualizar o outro como alguém, o que ele pensa. Isso faz com que tu tenha uma sensibilidade, uma relação muito diferenciada. Diferenciada não deveria ser, mas tu é forçado a ter uma lógica diferente de quem sou eu, quem é o outro e tal. Tu tem que englobar. E a arte traz isso. E quando a gente tem esse rechaço à arte, a gente fica só focado no eu, e o que eu penso, o meu grupo restrito aqui, eu não quero saber se o outro sente dor, se o que ele pensa, qual é a dificuldade que ele tem. E aí nunca vão ser artistas. Do meu ponto de vista, nunca vão conseguir ser artistas. Vão ser sempre essas pessoas aí, baixas aí, que a gente sabe quem são, né? Burocratas. Tem uma galera aqui interagindo, Leonel, mandando perguntas, né? A Maria Galante Melgarejo pergunta como a gente pode retomar a cultura de eventos na rua em Porto Alegre no pós-pandemia. Ela quer que tu dê aí as soluções. Aí ela lembra, né? Porto Alegre era uma cidade com muita atividade rua, mas os eventos foram morrendo por conta da repressão, como o Largo Vivo, as rodas de samba, né? Teve aquele movimento, né, em defesa da alegria também, que
produziu muita coisa em Porto Alegre. O Ricardo está aqui com a gente. O Ricardo está em todas, né, Melgarejo? O Ricardo é nosso. Saudação, Ricardo. Lembrando José Martí, né, que já dizia que povo culto é povo livre. Tem um rapaz aqui que chama Bonde do Chapo. E aí ele pergunta: toda arte é uma forma de ativismo? E já emenda se existe arte neutra. Tu acha que existe? Não. Neutra? Não acredito em neutralidade em nada, nem na arte, nem em nada, né? Ninguém é neutro. Tu pode tentar ser imparcial, no sentido assim, por mais que eu concorde com aquilo, mas nesse caso eu consigo avaliar que o outro peso está mais adequado. Isso é possível, né? Não digo que tu vai ser sempre, para conseguir ser sempre imparcial, mas é algo que é possível a gente buscar ser imparcial. Mas neutro é algo impossível, porque no momento que tu nasce, tu tá dentro de uma sociedade determinada, tu já não tem mais neutralidade, porque aquela sociedade já te molda. Aí tu vai para uma família, aí a família te molda. Aí tu vai para a educação te molda. E é muito difícil tu fugir daquilo que é o teu entorno. Eu sempre digo, olha, eu na verdade sou uma mistura do meu pai com a minha mãe e da minha família. Eu não vou me iludir achando que eu sou fora disso. Isso e para todo mundo, se a gente começar a refletir de onde é que por que a gente é assim, por que a gente é assado, por que a gente tem uma reação assim, uma reação assada. Então, quer dizer, não existe neutralidade. Quem defende a neutralidade já tomou um lado. E aí tem aquela frase, né, se eu não me engano, do Milton Santos, não sei se é do Milton Santos, mas que ele dizia, né, quando você não foi, ou era o Mandela, ou Tutu, sei lá, é um desses grandes pensadores aí. E eu acho que era o Desmond Tutu. Ele falou, se você diz que é neutro, você já escolheu um lado, entendeu? Tu já optou pelo lado mais forte. Porque a neutralidade, quando tu te assume neutro num momento de injustiça, numa sociedade como a nossa, eu sou neutro, eu não tenho nada. Bom, tu tá deixando a boiada passar, como bem diria o nosso ministro, né? Deixar a boiada passar, porque, afinal de contas, então tu tomou um lado. Então, mesmo quando tu usa o discurso de neutralidade, tu já tá tomando, e quando numa sociedade brasileira desigual como a nossa, tu já tomou o lado né, das elites, de quem tá realmente colocando em prática essas questões. Sobre o que a Maria ali perguntou, dessas questões de rua, eu acredito que a gente teria que ter uma regulamentação corretinha para a gente ter uma boa relação dos moradores dos bairros com os movimentos culturais, o que é muito viável, né? Questão de horários, questões de regulação, tipo assim, para o cara também poder entrar em casa, né? Mas fora isso, é muito importante que a gente tenha a possibilidade das pessoas estarem nas ruas, ocupando as ruas com arte, com alegria, com as suas manifestações, entende? Por exemplo, talvez um dos maiores eventos seja o Bloco da Laje, dos últimos tempos, assim, que surgiu em Porto Alegre como movimento. Eu não gosto de samba, não sei o que, não interessa, mas em termos de juntar as pessoas, de serem atividades culturais com muita alegria, sem violência, entende? Ocupando espaços ali que muitas vezes estão degradados, né? Ocupando com arte, com cores e tal, com ensaios, mobiliza a economia com fantasias e tal. Então, tu menosprezar a pujança, menosprezar a força, o ímpeto que tem esse tipo de atividades, né? Como ocupações de praças com diversas atividades culturais, isso aí é típico de gente que tem problemas, entende? Com a sua, sei lá, com os problemas pessoais que são rancorosas, que não conseguem ver a alegria do outro sem se sentir mal. E daí entra no Reich lá, né? Que essa questão do fascismo tem muita essa relação da sexualidade reprimida, da homofobia, tem muita, sabe, essas pessoas que só querem violência, só querem a ordem, e a gente vê, né, que quem fez muito esse discurso da ordem e tal, hoje em dia, vamos pegar o caso que tem a ver que não, né, parece uma coisa muito viajante que eu vou falar, mas tem uma relação direta. Porque as pessoas que fazem esse discurso de que, esses vagabundos ficam até tal hora na rua, sambando, não sei o quê, são os mesmos caras que apoiam um presidente que o seu filho, ao invés de ir no Ministério Público e no Judiciário lá, né, ir no Judiciário para fazer uma cariação em relação ao Ministério Público, ele passa por cima de uma ordem judicial, né, que seria a ordem, não é isso, né? O Estado vai dizer a ordem, nós vamos ser disciplinados, é esse o discurso que vendiam dessa gente, né? O que ele faz? Ele não vai
ele não cumpre a ordem judicial, que deveria ser cumprida, porque afinal de contas eles são os cumpridores da lei, vai para outro estado para fazer uma dança ridícula, ridicularizando maconheiros, falando de homossexuais, não sei o quê, fazendo uma dança patética e debochando da ordem estatal. Então, quer dizer, o mesmo cara que se incomoda com sei lá, o Bloco da Laje na Cidade Baixa, é um cara que aplaude um senador da República ganhando quase 40 mil reais, envolvido em corrupção, claramente envolvido em corrupção, que passa por cima de uma ordem judicial, que é a ordem, para fazer uma dança ridícula, num programa ridículo, entendeu? Imitando lá maconheiro, não sei o quê. Então, quer dizer, essa gente não bate bem na cabeça, entende? Não é legal, não é gente honesta, gente cínica. Então, eu acho que a arte tem que dar essa paulada na cara dessas pessoas cada vez mais, com jeitinho, para não perder também algumas pessoas que podem ser nossos aliados, né, que votaram nesse projeto, que são mais conservadoras, mas que então a gente também não pode tentar ir muito, né, com sede ao pote, porque daí a gente acaba perdendo, e aí dá moral muito para esses caras, que eles vão muito nessa coisa de vão tirar a nossa tradição, vão deturpar os nossos filhos, né, eles vão muito por esse apelo emocional que tem um peso, né, a gente não pode menosprezar. Sim. Tua fala, lembrei, Leonel, tem é quase uma piada de um pastor que estava sendo tentado pelo Satanás e por Deus. E os dois apresentavam argumentos que o pastor considerava muito válidos. E o pastor estava em cima do muro escutando os dois argumentos e, de repente, estranha que o Cristo foi embora. E diz para o demônio, ele foi embora por quê? Porque ele sabe que o muro é meu, disse o demônio. Ele sabe que o muro é meu. Então, muito bom tu estar sempre convicto da tua posição do nosso lado, Leonel. Muito bom isso. Desde gurizinho. Que beleza isso, crescer reto. Maravilha. Muitas pessoas, às vezes, eu já fui chamado na polícia mesmo, lá, né, pessoas da administração mesmo me chamaram, dizendo, olha, Leonel, é o seguinte, cara, a gente quer te promover, a gente te acha um excelente policial, a gente fica até constrangido de tu não ser promovido, tu tá prejudicando tua carreira tá super prejudicada, porque daí vem o governo e diz que não pode promover, tu não pode ter aumento salarial, tu vai te prejudicar na tua aposentadoria. Então, assim, dá uma maneirada nessa militância, porque tu não ganha nada com isso aí, tu tá só tomando ferro, só gastando com advogado, só... Né? E eu disse, não, ok, eu concordo, eu acho que eu agradeço, assim, de coração, mas, do meu ponto de vista, o que eu estou fazendo, para mim, é o certo. Então, eu não estou pensando em resultado. E eu acredito que a questão eleitoral seja a mesma lógica. A questão eleitoral não pode servir como tu pensar numa profissão, digamos assim, vou fazer tipo um concurso e se eu ganhar eu vou ter uma profissão, meu salário vai ser tal. Não. A questão eleitoral, o processo eleitoral é um processo de debate, de ocupar espaço e da gente dar na cara das pessoas que estão fazendo o que estão fazendo, porque é na política que se resolve isso, infelizmente. Tu pode abdicar do teu voto, mas os caras vão continuar administrando e a gente já viu os malefícios que é a gente não ocupar determinados espaços, deixar o mal, né? Não que eu acredito em bem e mal, mas essa lógica perversa, administrar, votar e colocar os seus projetos em prática, porque se volta contra a gente é triturado, não tem o que fazer. Não adianta a gente tomar rua, não adianta, porque os caras vão lá e fazem, aprovam, a maioria aprova, está aprovado, democracia é isso aí, e eles usam a democracia para subverter a democracia. Então, eu acredito que mesmo derrotados em processos eleitorais, como a gente tem sido durante algum tempo já, a gente tem que continuar se apresentando, continuar fazendo debate, continuar acreditando, porque, olha, a história depois vai contar isso aqui. Vai contar quem estava defendendo o quê, quem vai se envergonhar do que. O importante é a gente não se envergonhar. A gente não ter vergonha e a gente acreditar no que a gente está lutando. O Leonel, o Caio Batista está aqui perguntando, querendo saber a tua opinião aí sobre a dificuldade da unificação da esquerda em Porto Alegre. Eu acho que é legítimo, eu acredito que é legítimo, né, os partidos terem seus projetos. Eu sou do Partido dos Trabalhadores, acho que foi feito o processo mais democrático possível, acredito que a Manuela, né, seja a pré-candidata mais adequada nesse contexto, independente de eu ser do PT ou não, assim como eu acho o Boulos em São Paulo, assim como eu acho a Benedita no Rio de Janeiro, entende? Mas não é uma questão partidária, não, realmente, analisando friamente, eu acredito que essa seja
a melhor alternativa que a gente tenha, mais agregadora. Bom, as pesquisas estão meio que demonstrando algumas questões, né? Mas eu acho legítimo gostaria que o PSOL tivesse junto, toda a esquerda tivesse junta no mesmo grupo, na mesma chapa, mas eu acredito que seja legítimo ao PSOL, dentro do projeto que eles têm de ampliação de Câmara de Vereadores, de expansão de novos nomes, que eles lancem sua candidatura também. Eu só espero que isso não seja o suficiente para não colocar um candidato da esquerda no segundo turno, e que isso não vire aquela luta que muitas vezes acontece de partidos de esquerda ficarem se atacando enquanto a direita dá de braçada, né? Ficam apontando, aquela vez tu fez isso, aquela vez... Isso que eu acho que tem que ter pelo menos um acordo, né? De um comum acordo de apoio mútuo e de não agressão. E depois, no segundo turno, que se unam e que a gente chegue lá e que se unam e façam uma campanha aliados mesmo. E aí tanto faz quem vai para o segundo turno, se vai ser a Melchiona, o Júlio Flores, a Manuela, tanto faz, azar. Eu sei que é muito difícil, mas é assim que eu imagino, que eu penso, entendeu? Eu acho que a sigla partidária, nesse momento, é secundária. Ela tem que ser secundária. É importante a gente reforçar os partidos, com certeza, mas, né, não estou menosprezando a importância dos partidos, mas eu acredito que a frente ampla e a gente conseguir ter diálogo é o mais importante nesse momento. Já aproveitando aqui, Melgarejo, para anunciar que hoje, às 20 horas, a gente está com uma série, né, sobre a cidade que queremos aqui na Rede Soberania e no Brasil de Fato, e hoje, às 20 horas, vai ser com a Fernanda Melchiona e o Márcio Chagas, né? Vamos ter um papo com eles sobre as propostas deles. E nossa no dia... prima, né, Melgarejo? Melchiona é nossa prima. Prima? Prima de tabela de Alegrete, né? O pai dela, grande amigo pessoal meu, amigo de turma, assim, amigo de jogar bola. O Raul, saudoso Raul. O Raul fez com a Melchiona mais ou menos o que a Suzana fez contigo. Caminhou a segunda geração. Eu falo brincando, mas eu e a Melchiona, a gente é primo mesmo, assim, por tabela, não de sangue, mas a gente tem o Erasmo, que foi prefeito de Alegrete, e eu sou primo dele por um lado e a Melchiona é por outro lado, né, da família. Então, sempre quando tem festa da família que ele tá, a gente se encontra. Então, a gente tem uma excelente relação, assim, eu e a Melchiona, grande quadro. E no dia 8 de outubro vai estar a Manuela e o Rosseto também aqui com a gente. Então... Meus queridos, meus candidatos. Meus candidatos. Olha aqui o Ricardo, eu achei bonito isso aqui, ó. De permanente eu quero o Brasil de Fato, a Rede Soberania, a Kátia Marco, o Leonardo Melgarejo, a Agapan, o Povo no Poder, diversão e arte. Não quero só comida. Boa. A Kátia tem as perguntas finais, aquelas que te permitem fazer uma relação sobre o nosso esforço aqui. Vai, Kátia. Arte, ciência e ética para um Brasil de fato. Na tua opinião, qual a importância? Não, eu acredito que é muito interessante, né? A gente meio que já falou disso, né? Inclusive da ciência, a gente argumentou, né? Mas eu acredito que, primeiro, a arte, ela principalmente, eu nem vou entrar nessa questão econômica, mas principalmente ela é relevante para que a gente possa se enxergar como seres humanos e enxergar a realidade nacional, né? Através de várias expressões, é possível que a gente veja a sociedade no momento que a gente vive, né? Tem poderia dar vários exemplos históricos. Nós vamos pegar a Legião Urbana, né? A Legião Urbana, ele representou um período da história do Brasil que tu consegue identificar muito bem qual foi. Então, a arte, ela tem esse poder, né? Os filmes, né? Se for pegar Cidade de Deus, Tropa de Elite, cada filme, a gente pode ir mais atrás ainda, eles vão ter o rosto daquele período histórico, a gente vai se enxergar e vai refletir sobre aquilo. Aquários, tem vários filmes sobre isso que eu poderia citar. Mas, então, a arte, ela tem essa relevância de a gente se enxergar e refletir sobre o nosso momento, né? Entre tantas outras questões, sensibilidade e tal. A questão da ciência, ela é essencial, né, para a gente comprovar exatamente o que a gente sabe, né? As queimadas. Sem a ciência, a gente estaria numa situação muito mais perversa, muito pior, se a gente não tivesse uma ciência
ativista, vamos chamar assim, né? Não só aquela ciência que fica dentro da academia, fechada, não, a ciência que denuncia, que traz a sua verdade ali e que é comprovado, não há debate ideológico. Claro, a ciência também é ideológica, mas muitas vezes não há um debate que tu possa menosprezar os dados trazidos. Então, ela é muito, muito relevante nesse combate ao fascismo. E a questão da ética, eu vejo que a gente não pode, claro, a gente nunca vai dizer que a gente não pode. Me chamou lá para outra live. Já vou Graciela, você está me vendo aí? Ai, meu Deus do céu. Vamos ver aqui. Voltou. Estou online ainda, pessoal. Voltei. A questão da ética. Tá baixo o som ou tá ok para vocês? Tá baixo. Deixa eu botar o fone quando liga. Então dá essa pane aqui. Vamos ver se é melhor. Melhorou aí? Sim. Beleza. Bom, sobre a questão da ética, eu acredito que a gente não pode dizer que a gente é 100% ético o tempo todo. Isso é aquele moralismo, né, daquela galera que quer acabar com a corrupção e assumiu e se baseou muito nessa lógica da ética, não sei o quê. Agora, é algo que a gente tem que buscar e tem que ter no nosso dia a dia como meta, né? Falhar, a gente vai falhar, ter as nossas indiciocrasias, a gente vai ter. Acho que, né, ninguém vai dizer que eu jamais falho, eu sou perfeito, eu sou 100% moralista, porque isso dá um problema, né? Quem faz muito esse discurso geralmente é porque tem pé de barro. Mas é algo que a gente tem que batalhar e lutar, né? E tratar no nosso dia a dia com ética, com verdade, mesmo que a verdade nos traga problemas, mas que a gente busque sempre, né, esse norte para a gente, principalmente se a gente for pensar em construção de sociedade, para que a gente tenha uma sociedade realmente que aqueles que dizem estarem representando, né, aqueles representantes que dizem estar, né, estou representando a sociedade, façam de fato o melhor para a população, utilizem esse espaço da política para realmente transformar a sociedade de forma positiva e não para se favorecerem, né, e terem vantagens econômicas ou vantagens em contatos, né? O objetivo tem que ser realmente fazer uma boa política dentro de uma lógica, né, da ética e construtiva, né? Então, só tenho te agradecer. Eu sei que tu tem uma live agora às 6h30. Estão me xingando. Já estão te chamando. Obrigada, Rádio, por esse espaço. Eu que agradeço. Aqui com a gente. E já anunciando, então, tu falasse antes do Oi Nós aqui outra vez, né? A nossa próxima convidada para o Arte, Ciência e Ética é a Taninha. Os anarcos. Os anarcos do... No dia 8 de outubro, então, às 17 horas, estaremos aqui com a grande atriz Tânia Farias. Obrigada, Léo. Obrigado. Boa sorte. Muito obrigado, Leonel. Tchau, obrigado. Obrigado, Kátia. Beijos. Grande abraço a todos e todas. Eu já vou